a modelagem e a mais eficiente forma de começar a praticá-la. Logo de início surgem duas perguntas. A primeira é: o que é modelagem? E em decorrência dessa primeira indagação surge a segunda: como então eu posso praticar a modelagem? Mas antes que eu responda essas duas indagações, eu preciso explicar o porquê da minha decisão de fazer esse vídeo. Há poucos dias eu estava me perguntando por que uma determinada pessoa, empresário, rico, bilionário, era tão mal falado por algumas pessoas. E aí eu descobri, justamente porque as pessoas, elas têm por hábito simplesmente não pensar por si mesmas. Elas permitem que outros pensem por elas e elas abrem mão de tirar suas próprias conclusões, porque seus pensamentos, no final das contas, pertencem a outras pessoas, porque elas abriram mão do seu direito de pensar por si mesmas. Então, dito isso, vamos agora entender o que é a modelagem. Quando a gente fala em modelagem, a primeira imagem que pode vir à sua cabeça é uma escultura de barro ou mesmo uma escultura que você vai fazer em madeira. Perceba que quando você vai fazer uma modelagem, o mais importante para que a imagem que você quer reproduzir naquele material, seja argila, madeira, para que essa imagem surja, o que você tem que fazer em primeiro lugar é retirar material. Na modelagem você não acrescenta, você retira. Mas como é que a gente usa o princípio da modelagem dentro da lei da atração? Na realidade é da mesma forma. E para isso você vai precisar fazer o quê? Estudar. Eu vou dar um exemplo bem básico. Escolha alguém que você admire, rico, bem-sucedido, e comece a pesquisar sobre a vida dessa pessoa. Que horas ele acorda? Quantos livros ele lê em um mês? E aí você começa a observar certos padrões. Por exemplo, que as pessoas bem-sucedidas, um dos hábitos dela é ler muito. E aí, com essa percepção, você começa a perguntar para si mesmo o seguinte: mas o que será que essas pessoas gostam de ler? E aí é quando o processo da modelagem começa a funcionar. Exemplo: nosso saudoso mestre Bob Proctor, ele sempre repetia que tinha um livro em especial que fez com que a vida dele mudasse por completo. E sempre quando ele ia ministrar seminários, ele sempre levava esse livro. E é nada mais, nada menos do que A Ciência para Ficar Rico, de Wallace D. Wattles, que já foi compartilhado com todos aqui para download. E nesse momento você pode estar fazendo para mim a seguinte pergunta: tá, mas eu já fiz tudo que Bob Proctor orientou, eu pratico os exercícios, mas nada está acontecendo, a minha vida continua a mesma coisa. Sabe um ponto em comum que eu vejo entre as pessoas que continuam estagnadas? Não praticam. Por exemplo, o hábito da leitura, o hábito de levantar-se cedo, de tal forma que a maneira certa para que você comece a colocar na prática e em aplicação a modelagem é executando, praticando aquilo que você aprende. Então comece fazendo o seguinte: procure alguém que você admira muito e comece a modelar essa pessoa que você admira, ou seja, comece a imitar essa pessoa que você admira. Se Bob Proctor passou toda a vida dele como livro de cabeceira A Ciência para Ficar Rico, que tal a partir de agora você passar a fazer a mesma coisa? Na minha jornada da vida, dentro do aprendizado da lei da atração e prosperidade, tem algumas pessoas que eu modelei e que na realidade ainda hoje eu modelo, como por exemplo Warren Buffett, Jean-Guy Diniz, Tony Robbins, Thiago Nigro, Arnold Schwarzenegger.
Para quem não sabe, o Arnold Schwarzenegger, na minha opinião, é um dos maiores aplicadores da lei da atração que eu já tive a oportunidade de modelar. Então, chegando nesse ponto, eu acredito que já ficou claro para cada um de vocês que estão me ouvindo o que é a prática da modelagem. Mas é como Napoleão Hill diz: não adianta só você estudar a vida de grandes pessoas, mas você, ao praticar a modelagem, você tem que chegar num determinado ponto aonde você sinta-se um verdadeiro milionário, sinta imbuído do papel do vencedor. Então, uma vez que a primeira pergunta já foi plenamente respondida, vamos agora entender qual é a forma mais eficiente de você começar a praticar a modelagem. Eu vou ensinar para vocês um exercício chamado o exercício das 4 semanas. E podem ter certeza de uma coisa, por experiência própria, funciona muito. Esse exercício das 4 semanas eu aprendi com um dos meus 3 mentores, o professor Marcos Trombeta. E você realiza-o da seguinte maneira: na primeira semana, você deve pesquisar sobre a vida de algum milionário ou bilionário. Apenas um. Imaginemos então que você resolveu pesquisar sobre a vida de Andrew Carnegie. Então, o que você vai fazer? Na primeira semana do exercício, você vai, cada um dos dias da semana, pesquisar sobre a vida de Andrew Carnegie, de tal maneira que você vai tomar nota de 10 características que mais lhe chamaram a atenção na vida de Andrew Carnegie. Agora veja bem, não podem ser mais de 10 características e em hipótese alguma podem ser menos de 10 características. E no decorrer da primeira semana, todos os dias pela manhã, você vai fazer a leitura de cada uma das características que você anotou sobre aquela personalidade e sempre repetir. Na segunda semana, você vai começar a estudar sobre a vida de uma segunda personalidade. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai anotar 10 características que você percebeu mais especiais sobre a vida dessa segunda personalidade. E todos os dias dessa semana, ainda pela manhã, você vai fazer a leitura das características que até então você tenha anotado dessa segunda personalidade, mas também das características, das 10 características que você anotou sobre aquela primeira personalidade que você pesquisou na primeira semana. E assim você vai fazer nas semanas subsequentes. Como eu disse, esse é o tipo de exercício que você vai perceber que é inevitável a sua mudança. Mas antes de encerrar o vídeo de hoje, eu queria fazer uma proposta a vocês. Aquele que realizar o exercício das 4 semanas, ao final da 4ª semana, você vai lá na nossa comunidade no Telegram e lá na comunidade você vai escrever uma mensagem dizendo: eu completei o exercício das 4 semanas, eu quero o meu presente. E como resposta, eu vou lhe mandar inbox apenas lá na comunidade. Eu vou lhe presentear com um e-book para você avançar mais nos seus estudos da lei da atração. A minha pergunta é: quantos de vocês aceitam esse desafio? Gratidão imensa por todos vocês acompanharem e apoiarem o nosso trabalho aqui no canal. Para todos aqueles que desejarem tornarem-se nossos apoiadores, na descrição vocês também vão encontrar o link para acessar o nosso Apoia-se. E aqui embaixo na descrição também, para aqueles que desejarem contribuir ainda mais com o nosso trabalho, o nosso Pix. Saúde, prosperidade e sucesso a todos. Muita paz e que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.